Seja bem-vindo e comenta aí de qual cidade você está vendo essa história. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Tem dia que a gente acorda já cansada de viver. Aquela manhã de julho começou assim, fria, seca, com aquele vento cortante, que entra pelos vãos da janela e traz junto o cheiro de terra rachada. Acordei antes do sol nascer, como sempre. Não porque queria, mas porque o corpo da gente, pobre, não deixa dormir quando sabe que tem boca para alimentar e nada para colocar nelas. Me levantei devagar, sentindo o rangido dos joelhos, o peso nas costas. 43 anos, mas o corpo parecia ter 80. Viúva há 2 anos e meio, mãe de 4. Sozinha num casebre de pau a pique na beirada do povoado de São João das Pedras, interior do Ceará, onde a seca não perdoa e a vida também não. Olhei para o canto do quarto. Meus 4 dormiam amontoados num colchão velho no chão. Joana, a mais velha, com seus 12 anos carregando responsabilidade demais nos ombros magros. Pedro, 10 anos, sério demais para a idade. Maria das Dores, 7, que ainda sorria mesmo sem motivo. E o pequeno Zé, 5, que tinha os olhos do pai e me partia o coração todo dia. Cobri eles melhor com o cobertor remendado. O frio da madrugada entrava por todo canto. A casa era mais buraco que parede. Fui para a cozinha. Cozinha é modo de dizer. Era só um cômodo com um fogão a lenha improvisado, 3 panelas velhas penduradas, num prego e uma prateleira torta, onde guardava o pouco que tinha. Olhei dentro da lata de mantimentos. Farinha, só farinha e pouca. Talvez desse para fazer um pirão ralo no almoço, talvez. O querosene da lamparina estava acabando, a lenha também. E o dinheiro que eu tinha juntado, fazendo faxina na casa da dona. Marlene tinha ido todo para comprar remédio para o Zé, que passou a semana inteira com febre. Sentei na beira do fogão apagado e senti aquilo subir. Aquela coisa que sobe pela garganta quando a gente não aguenta mais. Mas não pode chorar, porque se chorar desmorona de vez. Segurei firme, respirei fundo. O cheiro de cinza fria e madeira velha encheu meu peito. Deus, murmurei baixinho, olhando para o teto esburacado. Eu não sei mais o que fazer. Não era a primeira vez que rezava assim, nem a 10ª. Mas naquele dia a voz saiu mais cansada, mais quebrada, como se até a fé estivesse pesando. Tinha sido 2 anos desde que enterrei meu Antônio. 2 anos desde que a carroça virou na descida da serra e ele bateu a cabeça numa pedra. 2 anos desde que eu virei isto aqui. Uma mulher sozinha tentando fazer o trabalho de 2, falhando todo dia, vendo os filhos passarem fome e não conseguindo mudar nada. As pessoas do povoado ajudaram no começo. Trouxeram comida, disseram palavras bonitas no velório, prometeram estar por perto. Mas promessa de pobre dura pouco. Todo mundo aqui está na mesma luta. Ninguém tem sobra para dividir. E eu entendo e não culpo. Mas isso não alivia o aperto. Me levantei e comecei a acender o fogo. Tinha que esquentar a água, fazer alguma coisa para o café da manhã, mesmo que fosse só água com açúcar e um pedaço de pão dormido. Precisava manter a rotina. Era isso que me segurava, a rotina. Acordar, trabalhar, cuidar, deitar, acordar de novo. Não pensar muito, não sentir demais. Porque se eu parasse para pensar, ia ver que estava afundando. E se eu afundasse, quem ia segurar meus filhos? O sol já estava alto quando os meninos acordaram. Joana foi a primeira, como sempre, e já veio me ajudar sem eu pedir nada. Pegou o balde e saiu buscar água no poço comunitário a uns 200 metros dali. Pedro acordou logo atrás e foi catar gravetos para o fogo. Maria das Dores se espreguiçou e veio me abraçar, ainda sonolenta, cheirando a suor de criança e terra. "Bom dia, mãe", ela disse com aquela voz fina, apertando minha cintura. "Bom dia, minha filha." Passei a mão no cabelo embaraçado dela. "Vai lavar o rosto, vai." Zé foi o último a despertar. Veio arrastando o cobertor, os olhos ainda inchados de sono. E sentou no meu colo sem dizer nada. Estava quente, a febre tinha voltado. Meu coração apertou. "Zé, meu filho, você está se sentindo mal." Ele fez que sim com a cabeça, encostando a testa no meu ombro. Tão pequeno, tão frágil. Eu não tinha mais remédio, não tinha dinheiro para comprar, e o posto de saúde mais próximo ficava a 7 quilômetros dali,
numa cidade que eu só conseguia ir de carona quando aparecia. Fechei os olhos e segurei ele com força. Senti o calor da febre atravessar a camisa fina e esquentar minha pele. Senti o medo. Vai passar, sussurrei. Mais para mim do que para ele. Vai passar. O café da manhã foi rápido e silencioso. Água com açúcar, farinha molhada, um pedaço de rapadura que Dona Marlene tinha me dado na semana passada. Dividi tudo em partes iguais, pequenas, insuficientes. As crianças comeram sem reclamar. Nunca reclamavam. Depois, Joana levou Maria das Dores e Pedro para brincar no terreiro. Zé ficou comigo, encostado, quieto. Eu fiquei olhando eles pela janela. 3 crianças descalças correndo atrás de uma bola de meia, rindo, fingindo que a vida não era dura. O som daquela risada me deu um alívio pequeno. Passageiro, mas real. Tinha que sair. Tinha que arranjar alguma coisa. Dona Zefinha tinha me prometido uns trocados, se eu ajudasse ela a lavar roupa. Não era muito, mas dava para comprar feijão, talvez um pouco de fubá. Vesti meu vestido menos remendado, amarrei o cabelo, peguei o chapéu de palha furado, chamei Joana. Fia, eu vou até a casa da Dona Zefinha. Fica de olho nos meninos. Qualquer coisa você manda o Pedro me chamar. Ela acenou que sim, séria, responsável demais. Me partia o coração. Saí pela estrada de chão batido. O sol de julho era impiedoso. Queimava a pele, secava a garganta, fazia a vista embaralhar no horizonte. Andei devagar, economizando força. O corpo já estava cansado antes mesmo de começar o dia. Pensei em Antônio. Pensei em como ele costumava caminhar essa mesma estrada, voltando do roçado, suado, cansado, mas sempre com um sorriso quando me via na porta. Pensei em como ele me abraçava mesmo fedendo a suor e terra. Pensei em como tudo ficou vazio desde que ele se foi. A saudade é um bicho estranho. Às vezes some por dias, às vezes volta de repente e morde com força. Naquele dia, ela mordeu. Cheguei na casa de Dona Zefinha quase meio-dia. Ela estava no quintal, debaixo de um pé de caju, separando roupa. Ô Francisca, pensei que você não vinha mais. Desculpa, Dona Zefinha, tive que dar conta dos meninos. Ela fez um gesto com a mão displicente e apontou para uma bacia enorme, cheia de roupa ensaboada. Vai lá, enxágua isso aí. O tanque tá cheio. Fui. Peguei a bacia pesada, levei até o tanque, comecei a esfregar, torcer, bater. A água fria ardia nas mãos rachadas. O sol batia nas costas, mas eu não parava, não podia parar. 2 horas depois terminei. Dona Zefinha veio, olhou a roupa estendida no varal. Fez cara de quem estava procurando defeito, mas não achou. Tá bom. Enfiou a mão no bolso do avental e tirou umas moedas. Aqui, 5 reais. 5 reais. Era menos do que ela tinha prometido, mas eu não disse nada. Peguei o dinheiro, agradeci e saí. Na volta passei no mercadinho do seu Raimundo. Comprei 1 quilo de feijão e um pacote pequeno de fubá. Sobrou 50 centavos. Guardei no bolso. Todo centavo contava. Fui na volta para casa, passando pela entrada do povoado, perto da árvore velha, onde o pessoal às vezes parava para descansar na sombra, que eu ouvi um choro. Não era choro de adulto, era choro de criança. Mas não era choro comum daqueles de birra ou machucado bobo. Era um choro fino, agudo, desesperado. Um choro que cortava o ar quente e entrava direto no peito da gente. Parei no meio da estrada. O vento tinha parado de soprar. O silêncio do meio-dia era pesado, abafado. E no meio daquele silêncio, o choro. Olhei ao redor, não tinha ninguém. O choro continuou. Vinha da árvore. Meu coração começou a bater mais rápido. As mãos apertaram a sacola de compras. Os pés, por conta própria, começaram a andar na direção do som. E foi quando cheguei mais perto, quando a sombra da árvore velha me cobriu e o cheiro de terra seca encheu minhas narinas, que eu vi 3 crianças. 3 crianças sozinhas, sujas, magras, abandonadas debaixo daquela árvore, como bichos largados na beira da estrada. A maior, uma menina de uns 6 anos, talvez 7, estava sentada com as costas apoiadas no tronco. No colo dela, um bebê. Não devia ter mais de 1 ano. Chorava fraco, com a boquinha aberta, procurando algo que não tinha. E do lado, encolhida, tremendo mesmo com o calor, uma menininha de uns 3 anos olhava para frente sem piscar, como se tivesse esquecido como chorar.
Elas estavam descalças. As roupas eram trapos. A pele estava coberta de poeira e suor seco. Fiquei parada, olhando. Minha cabeça gritou: vai embora agora. Você não pode ajudar. Você mal consegue alimentar os seus. Mas meus pés não se moveram. A menina maior levantou a cabeça. Nossos olhos se encontraram. Não tinha medo naquele olhar, não tinha esperança, só cansaço. Um cansaço antigo, profundo, de quem já desistiu de esperar por ajuda. Aquilo me quebrou. Me aproximei devagar, agachei na frente delas. Oi, disse baixinho, como se falasse com um bicho assustado. Vocês estão sozinhas. A menina maior não respondeu, só apertou o bebê contra o peito. Cadê a mãe de vocês? Silêncio. O pai. Nada. Estiquei a mão devagar e toquei o rosto da menina menor. Estava quente. Febre. A mesma febre do meu Zé. Foi nesse momento que eu soube. Soube que não ia conseguir ir embora. Soube que aquilo ia mudar tudo. Soube que eu estava prestes a fazer a coisa mais insensata, mais impossível, mais perigosa da minha vida. E mesmo assim, quando abri a boca, o que saiu foi: vem comigo. A menina maior olhou para mim como se não tivesse entendido, como se as palavras tivessem chegado de longe demais, atravessado um deserto grande demais para fazer sentido. Vem, repeti mais firme dessa vez. Não pode ficar aqui. Ela apertou o bebê com mais força. Os olhinhos dele estavam fechados, a boquinha entreaberta. Respirava, mas era uma respiração fraca, irregular. A menininha do lado continuava imóvel, olhando para frente, tremendo. Me aproximei mais devagar e estendi os braços. Me dá o bebê, eu seguro ele. Você deve estar cansada. Por um momento achei que ela ia recuar. Vi o corpo dela enrijecer, os braços apertarem mais a criancinha. Mas então ela olhou para o bebê, depois para a irmãzinha do lado, depois para mim. E nos olhos dela, naquele segundo, eu vi uma decisão sendo tomada. Uma decisão pesada demais para uma criança de 6 anos carregar. Ela me entregou o bebê. Era leve demais, leve de um jeito que assustava. Pele e osso quase nada. Encostei ele no meu peito. Senti o coraçãozinho batendo rápido, fraco, desesperado. Uma onda de raiva subiu pela minha garganta. Raiva de quem tinha feito aquilo. Raiva de quem tinha largado 3 crianças debaixo de uma árvore como se fossem lixo. Levanta, falei para a menina maior, tentando manter a voz calma. Segura na mão da tua irmã. Vamos. Ela obedeceu, levantou devagar. As perninhas bambas. Pegou a mãozinha da menor. As duas se mexeram como se cada passo custasse tudo que tinham. Comecei a andar devagar, olhando para trás a cada 2 passos para ver se elas estavam vindo. Estavam. E foi nessa caminhada curta, da árvore velha até a estrada de chão, que a realidade começou a apertar meu peito. O que é que eu estou fazendo? Eu não tinha comida suficiente. Não tinha espaço, não tinha roupas. Não tinha remédio, não tinha nada. Mal conseguia cuidar dos meus 4, e agora ia levar mais 3 para casa. É loucura. É loucura pura. Você vai matar todo mundo de fome. Mas quando olhei de novo para trás e vi aquelas 2 criancinhas se arrastando atrás de mim, descalças na terra quente, magras demais, cansadas demais, o pensamento que veio foi outro. E se eu não levar, o que acontece com elas? Ninguém ia parar, ninguém ia ajudar. Todo mundo aqui estava na mesma luta. E até se alguém visse, ia fazer o que eu quase fiz. Ia fingir que não viu e seguir em frente. Porque é assim que a gente sobrevive quando não tem nada. Fechando o coração, endurecendo a alma, olhando só para o que é nosso. Mas eu não consegui. Não sei se foi por causa do olhar daquela menina, ou do choro fraco do bebê, ou da lembrança do meu Antônio, que sempre dizia que a gente tinha que ajudar quando podia, mesmo quando não podia, não sei. Só sei que não consegui deixar elas lá. Quando cheguei perto de casa, o sol já começava a descer. A luz ficava dourada, espalhando sombras compridas no chão. Meus filhos estavam no terreiro. Joana estava estendendo um pano velho no varal. Pedro brincava com um graveto. Maria das Dores e Zé estavam sentados na soleira da porta. Quando me viram chegando com o bebê no colo e as 2 meninas atrás, todos pararam. Joana largou o pano. Pedro deixou o graveto cair. Maria das Dores levantou e veio correndo.
Mãe, quem é? Parei no meio do terreiro. O bebê estava quente no meu colo. As duas meninas pararam atrás de mim, grudadas uma na outra. Achei elas na estrada, falei, a voz saindo mais rouca que eu esperava. Abandonadas, sozinhas. Joana se aproximou devagar, olhando para as crianças com aquela cara séria dela. Pedro ficou onde estava, desconfiado. Maria das Dores esticou a mãozinha para tocar o bebê, mas eu afastei um pouco. Ele está doente, não encosta ainda. Mãe, Joana começou e eu já sabia o que vinha. Ela tinha 12 anos, mas pensava feito adulta. A gente não tem. Eu sei, cortei. Não porque estava brava com ela, mas porque não queria ouvir em voz alta o que eu já sabia. Eu sei que a gente não tem, mas elas não têm nada. Nada, Joana, nada mesmo. Ela olhou para as meninas, olhou para o bebê, olhou para mim e depois, sem dizer nada, acenou com a cabeça. Entra, falei para as crianças, vamos. Dentro de casa, a realidade ficou ainda mais clara. Não tinha cama para mais ninguém, não tinha cobertor, não tinha prato, não tinha nada. Sentei no chão com o bebê ainda no colo e olhei para os meus filhos. Eles estavam todos ali parados, olhando para mim, esperando que eu explicasse o que ia acontecer agora. Respirei fundo. Olha, comecei escolhendo as palavras com cuidado. Eu sei que está difícil. Eu sei que a gente mal tem o que comer. Mas essas crianças aqui, elas não têm ninguém. Ninguém mesmo. E se a gente não ajudar, ninguém vai. Silêncio. Vai ser só por uns dias. Menti, porque precisava acreditar nisso. Até eu descobrir de onde elas vieram. Até achar alguém da família delas. Só uns dias. Pedro cruzou os braços emburrado. E a gente vai comer o quê? A pergunta me acertou como soco. A gente vai dar um jeito, respondi. Mas a voz saiu fraca. Como? Ele insistiu. E tinha raiva naquela voz. Raiva de criança que tem fome e sabe que vai continuar tendo. Já não tem comida pra gente. Como é que vai ter para elas, Pedro? Joana repreendeu, mas ele não se calou. É verdade. A gente já tá passando fome, mãe. E agora a senhora vai trazer mais 3. As palavras dele doeram. Doeram porque eram verdade. E a verdade, quando a gente está tentando fugir dela, dói mais que mentira. Maria das Dores começou a chorar baixinho. Zé se encolheu mais no canto. Joana olhou para o chão, e eu não tinha resposta. Olhei para o bebê no meu colo. Ele tinha aberto os olhos, uns olhos escuros, fundos, assustados. Olhava para mim, como se estivesse tentando entender onde estava. Quem eu era, se ia ficar ou ia embora. Também passei a mão na cabecinha dele devagar. A gente vai dar um jeito. Repeti, agora mais para mim do que para eles. A gente sempre deu e vai dar de novo. Naquela noite, dividi a comida que tinha comprado. Cozinhei o feijão com um pouco de fubá, fiz um angu ralo, coloquei água. Era quase nada, mas era o que tinha. Botei tudo numa panela grande, misturei bem e dividi em 7 partes. 7 pratos fundos, velhos, rachados, mas limpos. 7 porções minúsculas. Chamei todo mundo para comer. Meus filhos comeram em silêncio, olhando de vez em quando para as 3 crianças novas. A menina maior comeu devagar, com as mãos, porque não sabia usar colher. A menor mal conseguia segurar o prato. E o bebê eu tentei alimentar com um pouco de angu diluído em água. Mas ele cuspia, chorava, não conseguia engolir. Meu coração apertava a cada tentativa. Depois da janta, improvisei uma cama no chão com o cobertor velho e uns panos. Deitei as 3 crianças ali juntas, apertadas. A menina maior abraçou as outras 2 e ficou olhando para o teto, acordada, tensa. Você pode dormir, falei baixinho, agachando do lado dela. Ninguém vai machucar vocês aqui. Ela não respondeu, mas depois de um tempo, vi os olhinhos dela fecharem, o corpo relaxar, o cansaço venceu o medo. Fiquei ali, sentada no chão, olhando elas dormirem. O bebê respirava pesado. A menor tremia mesmo embaixo do cobertor. A maior tinha a testa franzida, como se até dormindo ainda tivesse que proteger as irmãs. O que é que eu fiz? A pergunta veio de novo, mais forte, mais pesada. O que é que eu fui fazer? Me levantei, saí para o terreiro. A noite estava fria, o céu limpo, cheio de estrelas. O silêncio do campo era profundo, quebrado só pelo som, distante de um cachorro latindo e pelo vento balançando o capim seco. Sentei na soleira da porta e deixei a cabeça cair nas mãos.
Antônio, sussurrei pro vento, pro nada, pro vazio. Eu não sei se fiz certo. Eu não sei se vou conseguir, mas eu não podia deixar elas lá, não podia. O vento soprou mais forte, trazendo cheiro de terra e mato. E no silêncio que veio depois, eu jurei que ouvi a voz dele, não com os ouvidos, mas com alguma coisa mais funda lá dentro. Você fez o certo. Agora aguenta. Fechei os olhos e respirei fundo. Agora aguenta. Era isso. Não tinha mais volta. A escolha tinha sido feita. E quando o dia seguinte chegasse, o povoado inteiro ia saber. E aí o julgamento ia começar. Se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like e comentar de onde você é. Isso ajuda muito o canal a crescer. O dia amanheceu com neblina. Uma neblina fina que grudava na pele e deixava tudo meio embaçado, meio irreal. Acordei com o corpo doído, a cabeça pesada. Tinha dormido pouco. Cada vez que fechava os olhos, via aquelas 3 crianças debaixo da árvore. Ouvia o choro fino do bebê. Sentia o peso da decisão apertando o peito. Me levantei devagar, tentando não fazer barulho. Mas quando olhei para o canto onde tinha deixado as crianças dormindo, a menina maior já estava acordada, sentada, abraçando as outras 2. Me olhando com aqueles olhos grandes, sérios demais para a idade dela. Bom dia, falei baixinho. Ela não respondeu, só continuou me olhando, como se ainda tivesse tentando decidir se podia confiar em mim ou não. Fui até ela, agachei. Como é teu nome? Silêncio. Não precisa ter medo. Ninguém vai fazer mal para vocês aqui. Ela abaixou os olhos, apertou mais as irmãzinhas. Menor ainda dormia, mas o bebê estava acordado, olhando para cima com aquele olhar perdido, vazio. Ele não chorava. Isso me assustou mais do que se estivesse chorando. Criança que não chora é criança que já desistiu. Deixa eu ver ele. Pedi, estendendo os braços. Dessa vez ela deixou, me entregou o bebê sem resistir. Peguei ele com cuidado. Senti o peso leve demais, o corpo quente demais. A febre tinha piorado durante a noite. A pele estava seca, os lábios rachados. Ele precisava de médico, precisava de remédio, precisava de coisas que eu não tinha. Joana, chamei, tentando não soar desesperada. Ela apareceu na porta do quarto, os cabelos desarrumados, os olhos ainda inchados de sono. Pega água limpa e pega aquele paninho que a gente usa quando o Zé tá com febre. Ela foi rápido, sem perguntar nada. Voltou com a caneca de água e o pano. Molhei o pano. Passei na testa do bebê, no pescoço, nos bracinhos finos. Ele se mexeu, choramingou baixinho. Tem que levar ele no posto, Joana disse, a voz baixa, mas firme. Eu sei. Hoje, mãe. Ele tá muito ruim. Eu sei, Joana. Falei mais seco do que queria. Respirei fundo. Desculpa, eu sei, eu vou. Mas eu não sabia como. O posto ficava longe, 7 quilômetros de estrada de chão. E eu não tinha dinheiro para pagar carona, nem bicicleta, nem nada. Ia ter que ir a pé, carregando o bebê debaixo do sol e voltar antes de escurecer. Um dia de cada vez, pensei. Resolve uma coisa de cada vez. Enquanto Joana me ajudava a cuidar das crianças, saí para o terreiro buscar lenha para acender o fogo. O sol ainda estava baixo, mas já dava para sentir que o dia ia ser quente. O tipo de calor que pesa, que cansa só de existir, foi quando vi Dona Lourdes passando pela estrada. Dona Lourdes era uma das mulheres mais velhas do povoado. Viúva também, mas diferente de mim. Ela tinha uma casa boa, um pedaço de terra, uns bichos. Era respeitada e falava demais. Ela parou quando me viu, ajeitou o chale nos ombros, estreitou os olhos. Bom dia, Francisca. Bom dia, Dona Lourdes. Ela não continuou andando. Ficou ali parada, me olhando com aquela cara de quem tá farejando o assunto. E eu já sabia o que vinha. Ouvi dizer que tu trouxe umas crianças para tua casa ontem. Já começou. Trouxe. Não adiantava negar. Todo mundo ia saber de qualquer jeito. Crianças de quem? Não sei. Achei elas abandonadas na estrada. Dona Lourdes fez uma cara meio de espanto, meio de desaprovação. Abandonadas e tu trouxe pra cá. Trouxe. Não podia deixar elas lá. Ela balançou a cabeça devagar, como quem tá vendo uma tragédia se formar na frente dos olhos. Francisca, tu mal consegue dar conta dos teus e vai trazer mais 3 bocas para alimentar. Senti o sangue subir, as mãos,
apertaram o feixe de lenha. Dona Lourdes, com todo respeito, isso é problema meu. É problema teu. Até o dia que teus filhos começarem a passar fome de verdade, aí vai virar problema de todo mundo, porque tu vai vir pedir ajuda e a gente não tem o que dar. A voz dela não era raivosa, era pior. Era prática, fria. A voz de quem já decidiu que eu tinha cometido um erro e não ia voltar atrás. Eu não vou pedir nada para ninguém, respondi firme. Nunca pedi. Não vou começar agora. Todo mundo pede uma hora ou outra, Francisca. E tu, com 7 bocas para alimentar, vai pedir sim e bem rápido. Ela ajeitou o xale de novo e virou as costas, continuando pela estrada. Mas antes de sumir na curva, olhou para trás uma última vez. Tu devia ter pensado melhor. Fiquei ali parada, com a lenha nos braços e um nó na garganta. Tu devia ter pensado melhor. As palavras ecoaram na minha cabeça o resto da manhã. Depois do café, angu ralo de novo. Água com açúcar, nada mais. Vesti meu vestido menos surrado. Amarrei o cabelo. Peguei o bebê no colo e chamei Joana. Eu vou no posto com ele. Tu fica de olho nos outros. Não deixa ninguém sair do terreiro. Mãe, e se a senhora demorar? Eu volto antes de escurecer. E se não voltar? A pergunta me pegou de surpresa. Vi o medo nos olhos dela. Medo de ficar sozinha. Medo de eu não voltar. Medo de virar a responsável. Eu volto, falei firme, segurando o rosto dela com uma mão. Sempre volto, sempre voltei. Não voltei. Ela acenou que sim, mas o medo continuou ali. Saí pela estrada de chão, com o bebê embrulhado num pano velho, tentando proteger ele do sol. A cada passo sentia o peso da decisão. Não só o peso dele no solo, mas o peso de tudo. Das bocas para alimentar, dos olhos me julgando, das palavras de Dona Lourdes. Tu devia ter pensado melhor. Mas eu pensei demais, e mesmo assim não consegui deixar elas lá. A caminhada foi longa, quente. O sol batia forte nas costas. A estrada subia e descia, cheia de pedras, de buracos, de poeira. O bebê dormiu a maior parte do tempo, mas de vez em quando se mexia, choramingava baixinho, procurando algo que eu não tinha para dar. Passaram 2 carretas, nenhuma parou. Passou um carro, diminuiu. O motorista olhou para mim, mas acelerou de novo. Ninguém parava, ninguém ajudava. E eu entendi. Entendi perfeitamente, porque até eu, se estivesse do outro lado, provavelmente não pararia. A gente aprende a não se meter, a não carregar problema dos outros, porque já tem o suficiente dos seus. Mas entender não aliviava a dor nos pés, o cansaço nos braços, a sede que ia crescendo. Depois de quase 2 horas, vi a placa do posto de saúde, um prédio pequeno pintado de branco, com o telhado de telha vermelha e uma fila de gente na porta. Acelerei o passo. Dentro do posto, o ar estava abafado, cheiro de álcool, de remédio, de gente doente. Tinha pelo menos 10 pessoas na frente. Mães com crianças no colo, velhos tossindo, um homem com a mão enfaixada. Fui até a recepção. A moça, atrás do balcão, me olhou com aquela cara de cansaço de quem trabalha demais e ganha de menos. Senha. Não tenho. Acabei de chegar. Então pega ali. Apontou para uma maquininha na parede. Peguei a senha número 47. Olhei para o painel. Estava no 32. Ia demorar. Sentei num banco de madeira duro. Encostei o bebê no peito, fechei os olhos. Senti a exaustão tomar conta. Não tinha comido direito. Não tinha dormido direito. Estava no limite. Primeira vez que eu vejo você por aqui. Abri os olhos. Uma mulher mais velha sentada do meu lado me olhava com curiosidade. Moro longe, só venho quando precisa mesmo. Esse aí é seu, apontou para o bebê. Hesitei. É sim. Não era mentira completa, não era verdade completa, mas era o que dava para dizer naquele momento. Ela olhou para o bebê com aquela cara de dó que todo mundo faz quando vê criança doente. Tá bem ruim, coitadinho. Tá, febre, fraqueza. Não tá conseguindo comer. Ela balançou a cabeça. Espero que o médico consiga atender logo. Mas sabe como é, né? Demora. Demorou. Demorou 3 horas. 3 horas sentada naquele banco duro, ouvindo gente tossir, criança chorar, sentindo o bebê esquentar cada vez mais no meu colo. Quando finalmente chamaram meu número, me levantei tão rápido que tive tontura. Entrei na salinha pequena, apertada. O médico era jovem, tinha cara de cansado, de quem atendia gente demais todo dia.
O que está acontecendo? Ele está com febre. Não está comendo, está muito fraco. Ele examinou o bebê, olhou a garganta, ouviu o peito, apertou a barriguinha, fez cara séria. Esse bebê está desnutrido. Desnutrição severa, precisa de internação. Meu coração disparou. Internação. Sim, ele está desidratado, com infecção. Precisa de soro, de antibiótico, de acompanhamento, mas eu não posso internar. Eu tenho outros filhos em casa sozinhos. Eu preciso voltar. Ele me olhou impaciente. Se não internar, ele pode morrer. As palavras caíram como pedras. Ele pode morrer. Olhei para o bebê no meu colo, os olhinhos fechados, a respiração fraca. Ele pode morrer. E, de repente, a realidade de tudo que eu tinha feito, de tudo que eu tinha assumido, caiu em cima de mim com um peso impossível. Eu tinha trazido 3 crianças para casa, achando que ia conseguir salvar elas. Mas e se não conseguisse? E se tudo que eu fizesse fosse prolongar o sofrimento? E se eu tivesse cometido o maior erro da minha vida? Tem que decidir, o médico disse. Interna ou não interna? Fechei os olhos, respirei fundo e então, com a voz tremendo, falei: interna. Saí do posto de saúde com as mãos vazias e o coração pesado demais para carregar. Tinham levado o bebê para uma salinha nos fundos. Colocaram ele numa maca pequena, enfiaram uma agulhinha fina no bracinho magro, começaram a passar soro. Ele chorou, um choro fraco, mas chorou. E aquilo partiu alguma coisa dentro de mim. A senhora pode ficar se quiser, a enfermeira tinha dito. Mas vai ser a noite toda, talvez mais. Eu não podia. Tinha 6 crianças me esperando em casa sozinhas, com pouca comida, pouca água, pouca segurança. Eu volto amanhã cedo, falei, a voz saindo quebrada. Tá bom, ele vai ficar bem. A gente cuida. Mas quando saí daquela sala e fechei a porta atrás de mim, senti como se estivesse abandonando ele de novo. Como se eu fosse só mais uma pessoa que largava aquela criança sozinha no mundo. Não pensei, apertando os punhos. Não é assim. Eu vou voltar, eu prometo. Mas promessa de pobre tem pouco valor quando a realidade aperta. A volta para casa foi pior que a ida. O sol já estava descendo, mas o calor continuava. Meus pés doíam, a cabeça latejava, a sede ardia na garganta e o peso, aquele peso invisível, mas real, ia crescendo a cada passo. E se ele morrer durante a noite? E se eu não conseguir voltar amanhã? E se os meus filhos estiverem passando fome agora? E se... Balancei a cabeça tentando afastar os pensamentos. Mas eles voltavam, sempre voltavam. Quando finalmente avistei o povoado ao longe, o sol já estava tocando o horizonte. A luz ficava alaranjada, dourada, bonita de um jeito triste. O tipo de beleza que a gente só consegue ver quando está cansada demais para sentir qualquer outra coisa. Passei pela venda do seu Raimundo. Ele estava na porta varrendo a calçada. Quando me viu, parou. Ô, Francisca, ouvi falar que tu pegou umas crianças. Claro que ouviu. Peguei. Ele ficou me olhando pensativo, como se estivesse tentando decidir o que dizer. Olha, começou a voz baixa, eu não vou me meter. Cada um sabe da sua vida. Mas tu sabe que o pessoal tá falando? Né, sei. Estão dizendo que tu tá doida? Que tu vai morrer de fome com 7 bocas para alimentar? Que tá colocando teus filhos em risco? Senti a raiva subir. E o que é que o seu Raimundo acha? Ele suspirou, encostou a vassoura na parede. Eu acho que tu fez o que achou que era certo, e eu respeito isso. Mas também acho que tu precisa de ajuda, e ninguém aqui tem condição de ajudar. Então eu não sei, Francisca. Não sei se vai dar certo. Era a verdade. A verdade nua e crua, e doía mais do que qualquer julgamento. Eu vou dar um jeito. Falei mais para mim do que para ele. Espero que sim. Ele pegou a vassoura de novo. Mas se precisar de alguma coisa, sei lá, 1 quilo de arroz, um pouco de farinha, tu me procura. Não posso dar muito, mas alguma coisa eu dou. Aquilo me pegou de surpresa. Senti os olhos arderem. Obrigada, seu Raimundo. Ele acenou com a cabeça e voltou a varrer. Continuei andando, agora mais rápido. Precisava chegar em casa. Precisava ver meus filhos. Precisava saber que eles estavam bem. Quando entrei no terreiro, ainda tinha um pouco de luz no céu. Joana estava na porta com Maria das Dores no colo. Quando me viu, correu na minha direção. Mas graças a Deus, abracei ela com força. Senti o alívio dela, o medo dela. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Cadê o bebê?
Ficou internado. Tá muito ruim. Eu volto lá amanhã. Internado. Ela me olhou preocupada. É grave, mas eles vão cuidar dele. Vai ficar bem. Menti. Não sabia se ia ficar bem, mas precisava acreditar nisso. Entrei na casa. Pedro estava sentado num canto, sozinho, emburrado. Zé dormia encolhido. E as duas meninas novas estavam no outro canto, abraçadas, quietas, assustadas. A casa estava mais apertada, mais cheia, mais sufocante. Sentei no chão perto das meninas. Teu irmãozinho tá bem, falei baixinho. Tá no hospital. Vamos cuidar dele. A menina maior me olhou. Pela primeira vez, vi um lampejo de algo nos olhos dela. Não era esperança, mas era alguma coisa. Talvez alívio, talvez medo de perder ele também. Como é teu nome? Perguntei de novo. Ela hesitou, abriu a boca, fechou. Abriu de novo. Luzia. A voz era fina, rouca, como se tivesse ficado muito tempo sem falar. Luzia. Repeti devagar. Que nome bonito. E ela? Apontei para a menininha do lado. Rita, Rita e o bebê. José. José. Meu Zé também se chamava José. 2 Josés na mesma casa. 2 meninos pequenos, frágeis, precisando de mais do que eu podia dar. Luzia, falei, escolhendo as palavras com cuidado. Tu sabe onde está tua mãe? Ela balançou a cabeça. Não, teu pai. Outro não. E quem cuidava de vocês? Ela abaixou os olhos. A mãe. Mas ela foi embora. Disse que ia voltar, mas não voltou. As palavras saíram rápidas, baixas, como se doesse falar delas. Faz quanto tempo? Não sei. Muitos dias, muitos dias. 3 crianças sozinhas por dias, esperando, com fome, com sede, com medo, até que alguém finalmente decidiu largar elas debaixo daquela árvore. Sentia a raiva voltar. Não de Luzia, não das crianças, mas de quem fez aquilo. De quem abandonou 3 vidas como se fossem nada. Vocês não vão ficar sozinhas de novo, falei firme. Eu prometo. Não sei se ela acreditou, mas ela encostou a cabeça no meu ombro e aquilo bastou. Naquela noite, a comida foi ainda mais rala. Tinha sobrado um pouco de fubá e um punhado de feijão. Cozinhei tudo junto, misturei com água, fiz um mingau grosso que não tinha gosto de nada. Dividi em 6 partes, 6 pratos fundos, 6 porções minúsculas. Ninguém reclamou, mas também ninguém ficou satisfeito. Depois que todos comeram, Joana ajudou a lavar os pratos. Pedro continuou emburrado no canto. Maria das Dores e Zé dormiram cedo, cansados, famintos. Luzia e Rita ficaram acordadas, quietas, olhando para a porta, como se ainda esperassem alguém entrar. Quando finalmente todos dormiram, saí para o terreiro. A noite estava clara, lua cheia, estrelas espalhadas no céu. O vento soprava frio, trazendo o cheiro de mato seco e terra. Sentei na soleira, abracei os joelhos, olhei para o céu. Antônio, sussurrei, eu não sei se vou conseguir. Eu não sei se tenho força para isso. O vento soprou mais forte. Eu sei que tu diria que eu fiz certo, que não podia deixar elas lá, mas e se eu não conseguir cuidar de ninguém? E se todo mundo morrer de fome por causa da minha teimosia? Silêncio. Eu preciso de um sinal. Preciso saber que não estou sozinha nessa. E foi nesse momento, nesse exato momento, que ouvi passos. Passos na estrada vindo na minha direção. Levantei rápido, o coração disparando. Era tarde. Ninguém andava por aqui a essa hora. Uma figura saiu da escuridão. Um homem alto, largo, vinha caminhando devagar, decidido. Quando chegou mais perto, a luz da lua deixou ver o rosto dele. Era seu Nivaldo, o dono da terra onde eu morava. O homem para quem o Antônio trabalhava. O homem que, desde que o Antônio morreu, deixou eu e os meninos ficarem na casa sem pagar aluguel. Ele parou na frente do terreiro, tirou o chapéu, me olhou com aquela cara dura que ele sempre tinha. Boa noite, Francisca. Boa noite, seu Nivaldo. A voz saiu mais firme do que eu esperava. Desculpa a hora, mas eu precisava falar com você. Meu coração apertou. Pode falar. Ele colocou o chapéu de volta na cabeça, suspirou fundo. Eu soube que tu pegou umas crianças. Todo mundo soube. Peguei. 3 crianças. Isso mesmo. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para o chão, pensando. Francisca, começou, e eu já sabia o que vinha. Tu sabe que eu deixo tu ficar aqui porque tinha respeito pelo Antônio. Ele era um bom homem, trabalhador, honesto, e eu não ia jogar a viúva e os filhos dele na rua. Eu sei, seu Nivaldo, e eu sou grata. Mas tem limite.
A voz ficou mais dura. A casa é pequena, não foi feita para tanta gente. E agora tu traz mais 3 bocas, Francisca, isso não tá certo. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Elas não têm para onde ir. E tu acha que eu tenho culpa disso, Francisca? Eu não sou sem coração, mas também não sou bobo. Isso aqui vai dar problema. O pessoal já tá falando, já estão dizendo que tu tá louca. E quando der errado, porque vai dar errado, vai sobrar para mim também. Não vai dar errado, vai. Ele me encarou firme. E quando der, eu não vou poder fazer nada. Então eu tô te avisando agora. Se tu quer ficar na casa, essas crianças não podem ficar com você. O mundo parou. O quê? Tu me ouviu? Ou elas vão, ou tu vai. Eu te dou 1 semana para decidir. Ele virou as costas e começou a andar de volta para a estrada. Seu Nivaldo. Gritei, a voz saindo desesperada. Por favor. Ele parou, mas não virou. 1 semana, Francisca. Sinto muito. E foi embora. Fiquei ali parada, tremendo, sentindo tudo desmoronar. 1 semana. 7 dias para escolher entre meus filhos e 3 crianças que eu mal conhecia. 7 dias para decidir quem valia mais. 7 dias para o inferno. Não dormi naquela noite. Fiquei sentada na soleira da porta até o céu clarear, olhando para o nada, sentindo o frio da madrugada entrar pelos ossos. A cabeça rodava, o coração apertava e, por mais que eu tentasse encontrar uma saída, uma solução, um caminho, não achava nada. Ou elas vão, ou tu vai. As palavras do seu Nivaldo ecoavam sem parar. 1 semana, 7 dias. 168 horas, 10.080 minutos. Cada segundo contando, cada batida do coração, me empurrando mais para perto de uma escolha impossível. Como é que alguém escolhe? Como é que uma mãe olha para os próprios filhos e diz: vamos ter que sair daqui por causa de 3 crianças que eu nem conheço? Mas como é que essa mesma mãe olha para 3 crianças abandonadas e diz: desculpa, mas vocês não valem a pena? Não tinha resposta certa, só tinha dor. Quando o sol finalmente nasceu, pintando o céu de laranja e vermelho, me levantei. O corpo doía todo, a cabeça latejava, mas não podia parar, não podia desmoronar, ainda não. Entrei na casa devagar, tentando não acordar ninguém. Mas Joana já estava acordada, sentada no chão, olhando para as crianças dormindo. Mãe, ela sussurrou quando me viu. Eu ouvi a conversa com o seu Nivaldo. Meu coração afundou. Ouvi. Ela levantou, veio para perto de mim. Os olhos dela estavam vermelhos, inchados. Tinha chorado. É verdade. Ele vai tirar a gente daqui. Não consegui mentir. Se as meninas ficarem, sim. Ela ficou em silêncio, processando. Depois olhou para as 2 crianças dormindo no canto. Luzia abraçada na Rita, protegendo ela até dormindo. E a gente vai fazer o quê? Eu não sei, minha filha. Eu não sei. A voz saiu quebrada. Senti as lágrimas subirem, mas segurei. Não podia chorar na frente dela, não podia mostrar fraqueza. Mãe, Joana segurou minha mão. Eu sei que a senhora está tentando fazer o certo. Eu sei. Mas e a gente? E o Pedro, a Maria, o Zé? A gente também precisa da senhora. As palavras me acertaram como soco no estômago. Eu sei, Joana, eu sei. Então, por que a senhora está fazendo isso? Por quê? A pergunta ecoou dentro de mim. Por que mesmo? Por que eu tinha trazido 3 crianças estranhas para dentro da minha casa, quando mal conseguia cuidar dos meus? Porque eu tinha colocado tudo em risco. Olhei para as meninas dormindo, olhei para os meus filhos, olhei para Joana esperando uma resposta que eu não tinha. Porque comecei, a voz saindo baixa. Se eu tivesse deixado elas lá, elas iam morrer. E eu não consegui fazer isso, Joana. Não consegui. Mas agora a gente pode morrer também. A verdade nua e crua. Eu sei. Respirei fundo. Mas a gente vai dar um jeito. A gente sempre dá. Não sei se ela acreditou. Eu mesma não acreditava. Depois do café, água com açúcar de novo, nada mais, peguei a estrada de volta para o posto de saúde. Tinha que ver o bebê. Tinha que saber se ele tinha passado a noite e tinha que fazer alguma coisa. A caminhada foi longa, quente, exaustiva. Cada passo parecia pesar mais que o anterior. A cabeça latejava, a visão embaçava, mas não podia parar. Quando cheguei no posto, quase 2 horas depois, fui direto para a recepção. Vim ver o bebê que internaram ontem. José. A moça olhou no computador velho. Demorou uma eternidade. José. Ah, aqui. Tá na enfermaria infantil, 3ª porta à direita. Agradeci e fui correndo.
A enfermaria era pequena, apertada, com 4 maquinhas e um cheiro forte de desinfetante. Tinha 3 crianças internadas. E numa delas, o bebê José, tão pequeno naquela maca grande, tão frágil com aquela agulhinha no braço, aquele tubo no nariz, mas vivo, respirando, o peitinho subindo e descendo devagar. Me aproximei devagar e toquei a mãozinha dele. Estava quente ainda, mas menos que ontem. A febre tinha baixado. Ele passou bem a noite. Virei. Uma enfermeira jovem tinha entrado carregando uma prancheta. Passou. Respondeu bem ao tratamento. A febre baixou, a saturação melhorou. Ele vai ficar bem. Senti as pernas amolecerem. Segurei na beira da maca. Graças a Deus. Mas ela continuou, a voz ficando mais séria. Ele vai precisar ficar internado pelo menos mais 3 dias e depois que sair vai precisar de acompanhamento. Remédio, alimentação adequada, consultas regulares. Remédio, alimentação adequada. Consultas, coisas que custavam dinheiro. Dinheiro que eu não tinha. Eu vou dar um jeito. Ela me olhou com aquela cara de dó, misturada com descrença. O mesmo olhar que todo mundo dava. A senhora é a mãe dele. Hesitei. Sou a responsável. Responsável como? Achei ele abandonado junto com as irmãzinhas. Trouxe para casa. Ela franziu a testa. A senhora registrou na delegacia, no conselho tutelar. Meu coração gelou. Não ainda. A senhora precisa fazer isso. Precisa registrar que encontrou crianças abandonadas. Senão pode ter problema. Problema como? Problema com a justiça. Podem achar que a senhora pegou as crianças sem autorização. Podem tirar elas de você. O mundo girou. Mas eu só quis ajudar. Eu sei. Mas tem regras, tem procedimentos. A senhora precisa seguir. Ela foi embora, deixando eu ali sozinha, olhando para o bebê na maca. Podem tirar elas de você. Mais uma coisa para me preocupar. Mais um problema. Mais uma pedra no caminho. Como é que eu ia na delegacia? Como é que eu ia explicar? E se eles realmente tirassem as crianças? E se me prendessem por ter pegado elas sem avisar ninguém? Toquei a mãozinha do José de novo. Ele abriu os olhinhos, aqueles olhinhos escuros, fundos, e me olhou. Não tinha medo, não tinha desconfiança, só cansaço. Eu não vou deixar ninguém tirar vocês de mim, sussurrei. Eu prometo. Mas promessas estavam ficando cada vez mais difíceis de cumprir. Voltei para casa no fim da tarde. O sol já estava baixo, mas o calor continuava. Quando entrei no terreiro, encontrei movimento. Tinha gente na minha casa. Dona Lourdes, Dona Zefinha, seu Raimundo e mais 3 ou 4 pessoas do povoado, todos ali no meu terreiro olhando, cochichando, julgando. Joana estava na porta segurando Maria das Dores assustada. Pedro estava atrás dela. E Luzia e Rita estavam no canto, encolhidas, com medo. O que está acontecendo aqui? Perguntei, a voz saindo mais alta, mais dura que eu pretendia. Dona Lourdes se virou. Francisca, a gente precisa conversar. Conversar sobre o quê? Sobre essas crianças. Senti o sangue ferver. Isso não é assunto de vocês. É sim. Dona Zefinha se meteu. É assunto de todo mundo. Tu trouxe 3 crianças de ninguém sabe onde para dentro da tua casa. Não registrou em lugar nenhum. Não avisou autoridade nenhuma e agora tá criando elas como se fossem tuas. Eu achei elas abandonadas. Ia deixar elas morrerem na estrada. Não, seu Raimundo falou. O tom conciliador. Ninguém tá dizendo isso. Mas tu tinha que ter avisado a polícia, Francisca. Tinha que ter feito as coisas do jeito certo. Jeito certo. Ri sem achar graça. Jeito certo é deixar criança morrer enquanto a burocracia decide o que fazer. Francisca, Dona Lourdes deu um passo à frente. A gente sabe que tua intenção foi boa, mas tu não tá em condição de cuidar de mais 3 crianças. Tu mal consegue cuidar dos teus e agora tu vai perder a casa por causa disso. Todo mundo já sabia. Claro que sabia. Então vocês vieram aqui para quê? Para me convencer a largar elas na rua de novo. A gente veio, Dona Zefinha disse, cruzando os braços, para te avisar que o conselho tutelar já foi acionado. Vão vir aqui amanhã ou depois? Vão pegar as crianças e levar para um abrigo. E se tu resistir, pode ter problema. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Quem acionou? Silêncio. Quem acionou? Dona Lourdes suspirou. Eu acionei. O mundo parou. A senhora, Francisca, era o certo a se fazer.
Essas crianças precisam de cuidados que tu não pode dar. Precisam ir para um lugar onde... Um lugar onde o quê? Gritei, e a voz saiu rasgada, cheia de raiva e dor. Um abrigo lotado, onde vão ser só mais 3 números, onde ninguém vai olhar para elas de verdade, onde vão crescer sem amor, sem família, sem nada. Francisca, a senhora não tinha direito. As lágrimas desceram. Não consegui segurar mais. Desmoronei ali na frente de todo mundo, tremendo de raiva, de medo, de desespero. Joana largou Maria das Dores e veio me abraçar. Pedro também. E as 2 meninas, Luzia e Rita, saíram correndo do canto e se agarraram em mim, chorando com medo. Não deixa levarem a gente. Luzia chorou. Por favor, não deixa. Segurei ela com força. Segurei todos com força. Eu não vou deixar, prometi, mesmo sem saber como ia cumprir. Eu não vou deixar. As pessoas foram embora, uma a uma, em silêncio, deixando só o peso do que tinham feito. E quando o terreiro ficou vazio de novo, quando só restou eu e as crianças abraçadas, eu soube. Soube que tinha chegado ao fundo do poço. Soube que não tinha mais para onde correr. Soube que se quisesse salvar essas crianças, ia ter que fazer o impossível. E o impossível começava agora. A noite caiu pesada. Deitei as crianças todas juntas, amontoadas no colchão velho, cobertas com os panos que tinha. Luzia não soltou minha mão. Rita chorava baixinho. Meus 4 também estavam assustados, quietos, sentindo o peso do que estava por vir. Quando finalmente todos dormiram, exaustos de tanto medo, saí para o terreiro. O céu estava limpo, lua minguante, estrelas espalhadas como grãos de areia no infinito. O vento soprava frio, trazendo cheiro de terra e mato seco. Era bonito, calmo, mentiroso, porque por dentro de mim não tinha nada de calmo. Tinha um furacão. Sentei no chão de terra batida. Encostei as costas na parede fria da casa e deixei tudo sair. Chorei. Chorei como não chorava. Desde o enterro do Antônio. Chorei até não ter mais lágrimas. Só soluços secos, dolorosos, que rasgavam o peito. Eu não aguento mais, sussurrei para o vento, para a noite, para Deus. Eu não aguento. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho forças. O silêncio foi a única resposta. Eu tentei, eu juro que tentei, mas não tem jeito, não tem saída. Amanhã vão vir e levar elas. E eu vou perder a casa, e meus filhos vão sofrer. E tudo isso foi por nada. A voz sumiu. Só ficou o silêncio e o vento. Fechei os olhos. Antônio, me ajuda. Me dá um sinal. Me mostra o que fazer. E foi aí, nesse momento de desespero total, de rendição completa que ouvi. Não foi uma voz, não foi um trovão, não foi nada sobrenatural. Foi uma memória. Uma lembrança do Antônio sentado nesse mesmo lugar, numa noite parecida com essa, me dizendo algo que eu tinha esquecido. Francisca, quando a gente acha que não tem mais forças, é porque está tentando carregar tudo sozinha. Mas a gente nunca está sozinha. Deus não abandona quem tem fé. E fé não é acreditar que tudo vai dar certo. Fé é acreditar que mesmo que não dê, a gente fez o certo. Abri os olhos. A lua brilhava fraca, mas suficiente para iluminar o terreiro vazio. Fé é acreditar que a gente fez o certo. Levantei devagar. As pernas tremiam, o corpo doía, mas algo dentro de mim tinha mudado. Não era esperança, era outra coisa. Era decisão. Se o conselho tutelar ia vir amanhã, então eu tinha que fazer algo hoje, agora. Não podia esperar, não podia desistir. Entrei na casa, peguei o chale velho, calcei as sandálias gastas, olhei para as crianças dormindo. 7 vidas, 7 corações batendo, 7 razões para não desistir. Eu volto, sussurrei, mesmo sabendo que nenhuma delas estava acordada para ouvir, e saí na noite. A igreja do povoado ficava a 10 minutos de caminhada. Era pequena, simples, de paredes brancas descascadas e um sino velho que só tocava aos domingos. Mas a porta nunca estava trancada. Padre Sebastião sempre dizia que a casa de Deus tinha que estar aberta dia e noite. Empurrei a porta de madeira. Ela rangeu alto no silêncio da noite. Lá dentro só tinha velas votivas acesas perto do altar. A luz fraca dançava nas paredes, projetando sombras longas e trêmulas. Entrei devagar, sentindo o cheiro de cera e madeira velha. Meus passos ecoavam no chão de cimento frio. Cheguei perto do altar, olhei para a imagem de Nossa
Senhora com seu manto azul desbotado e seu olhar sereno. E ali, sozinha naquela igreja vazia no meio da noite, eu rezei. Rezei de verdade, não com palavras bonitas, não com promessas impossíveis. Rezei com o que tinha: desespero, fé e um coração quebrado. Senhora, comecei, a voz tremendo. Eu sei que não sou uma mulher perfeita. Eu sei que cometo erros, mas essas crianças, elas não têm culpa de nada. Elas não merecem ser abandonadas de novo. Eu não sei como vou fazer. Não sei onde vou arranjar comida, dinheiro, casa, mas eu preciso tentar. Preciso de uma chance. As lágrimas voltaram. Me mostra o caminho, me dá forças, porque sozinha eu não consigo. Mas se a senhora estiver comigo, se a senhora me ajudar, eu prometo que vou cuidar delas. Vou fazer tudo o que puder. Só não me deixa desistir agora. Fiquei ali de joelhos até as pernas doerem, até as costas reclamarem, até não ter mais o que dizer. E quando levantei, quando limpei as lágrimas e virei para sair, vi uma figura sentada no último banco. Meu coração disparou. "Quem tá aí?" perguntei, a voz saindo mais alta que pretendia. A figura se levantou devagar. Era uma mulher velha, curvada, com um xale preto cobrindo a cabeça. "Perdão, minha filha", ela disse, a voz rouca, mas gentil. "Não quis assustar, tá tudo bem. Eu só não esperava encontrar ninguém aqui." Ela caminhou até o corredor central devagar, apoiada numa bengala de madeira torta. Quando chegou mais perto, a luz das velas iluminou o rosto dela. Era um rosto antigo, marcado por rugas profundas, mas os olhos eram vivos, claros, penetrantes. "Eu te vi entrar", ela disse. "Ouvi tua oração. Senti as bochechas esquentarem. Desculpa, eu não queria incomodar." "Tu não incomodou." Ela sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Pelo contrário, é raro ver alguém risar assim, com verdade. Não soube o que dizer. Ela se aproximou mais, olhou para mim com aqueles olhos que pareciam enxergar mais fundo do que deviam. "Tu é a mulher que pegou as crianças abandonadas." Não era pergunta, era afirmação. "Sou. O povo tá falando mal de ti." "Eu sei. Dizem que tu é louca, que vai morrer de fome, que tá colocando teus filhos em risco." "Eu sei disso também." Ela ficou em silêncio por um momento, estudando meu rosto. "E tu acha que é louca?" A pergunta me pegou de surpresa. Eu não sei. Às vezes acho que sim, às vezes acho que não. Só sei que não consegui deixar elas lá. Por quê? Porque respirei fundo, porque se fosse meus filhos, eu ia querer que alguém fizesse o mesmo. Ela acenou com a cabeça devagar, como se eu tivesse dito exatamente o que ela esperava ouvir. "Tu tem fé, minha filha?" "Tenho, ou pelo menos eu acho que tenho. Às vezes ela fraqueja, mas tenho. Então tu sabe que Deus não abandona quem tem fé, mesmo quando parece que abandonou. Mesmo quando a gente acha que tá sozinha, Ele tá lá. Eu queria acreditar nisso, mas tá difícil." Ela estendeu a mão, tocou meu braço. A mão era fria, mas firme. "Amanhã de manhã", ela disse, a voz baixa, mas clara. "Vai lá na casa de Dona Maria do Carmo. Tu conhece a costureira, essa mesmo. Vai lá e fala com ela. Diz que eu mandei, diz que eu disse que ela precisa te ajudar." "Mas quem é a senhora?" Ela sorriu de novo. "Só uma velha que ainda acredita em milagre." "Agora vai. Vai dormir. O manhã vai ser um dia difícil, mas tu vai passar por ele. Vai ver." Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ela virou as costas e começou a caminhar em direção à porta lateral da igreja, desaparecendo na escuridão do corredor. Fiquei ali parada, sem entender direito o que tinha acontecido, mas senti algo. Algo pequeno, frágil, mas real. Esperança. Voltei para casa devagar, pensando na conversa, nas palavras da velha, no nome que ela tinha me dado. Dona Maria do Carmo. Eu conhecia ela de vista. Uma senhora viúva, costureira, que morava sozinha numa casinha nos fundos da praça. Nunca tinha conversado muito com ela, mas todo mundo dizia que era uma mulher boa, de fé, que ajudava quem precisava. Será que ela podia me ajudar mesmo? Ou era só mais uma porta que ia se fechar na minha cara? Não sabia. Mas no dia seguinte eu ia descobrir. O sol ainda não tinha nascido quando acordei. Não tinha dormido quase nada. O corpo estava exausto, mas a mente não parava. Me levantei, lavei o rosto com a água fria da bacia, vesti o vestido menos remendado que tinha.
Olhei para as crianças dormindo, todas apertadas, todas respirando devagar, confiando em mim. Não posso falhar com elas. Saí antes delas acordarem. Precisava chegar na casa de Dona Maria do Carmo cedo, antes que o conselho tutelar aparecesse, antes que fosse tarde demais. A caminhada foi rápida. O frio da madrugada me mantinha acordada. Quando cheguei na casa dela, o céu já começava a clarear. Bati na porta. Ninguém respondeu. Bati de novo, mais forte. Ouvi passos lá dentro. A porta se abriu devagar. Dona Maria do Carmo apareceu ainda de camisola. Os cabelos grisalhos desarrumados, os óculos tortos no rosto. Francisca, ela me olhou surpresa. Que aconteceu? É tão cedo. Dona Maria, desculpa incomodar a senhora, mas eu preciso de ajuda. Ela franziu a testa. Entra. Entrei. A casa era pequena, mas arrumada. Cheiro de café fresco, uma máquina de costura velha num canto, tecidos empilhados. Ela me fez sentar, serviu um copo de água. Agora me conta o que está acontecendo. E eu contei tudo. Das crianças abandonadas, da decisão de trazer elas para casa, do seu Nivaldo, do conselho tutelar, do desespero, da conversa na igreja. Quando terminei, ela ficou em silêncio, pensativa. A velha que tu falou, tu viu o rosto dela direito? Vi. Por quê? Como ela era? Velha, curvada, chale preto, olhos claros, voz rouca. Dona Maria do Carmo ficou pálida. Meu Deus, o quê? Ela levantou, foi até uma prateleira, pegou uma foto emoldurada, trouxe para mim. Era essa mulher. Olhei para a foto. Era uma mulher mais jovem, mas reconhecia os olhos. Os mesmos olhos claros, penetrantes. Era. Quem é ela? Dona Maria do Carmo sentou devagar, as mãos tremendo. Era minha mãe. Ela morreu há 3 anos. O mundo parou. Como assim morreu? Ela morreu, Francisca. Está enterrada no cemitério do povoado. Eu mesma coloquei ela na terra. Senti um arrepio subir pela coluna. Mas eu conversei com ela ontem à noite na igreja. Ela me disse para vir aqui. Disse que a senhora ia me ajudar. Dona Maria do Carmo tinha lágrimas nos olhos. Minha mãe sempre dizia que quando alguém precisasse de ajuda de verdade, ela ia aparecer. Eu nunca acreditei até agora. Ficamos em silêncio. Um silêncio pesado, carregado de algo que eu não conseguia nomear. Tu acredita em milagre, Francisca? Ela perguntou por fim. Eu não sei. Então começa a acreditar, porque o que aconteceu contigo ontem foi Ela levantou, foi até um armário velho, abriu, tirou uma caixa de sapato. Minha mãe deixou um dinheiro guardado quando morreu. Eu nunca mexi. Sempre achei que um dia ia aparecer alguém que precisasse mais do que eu. Ela voltou, colocou a caixa na minha mão. Acho que esse dia chegou. Abri a caixa. Tinha dinheiro. Notas velhas, amassadas, mas era dinheiro. Contei rápido. Era pouco, mas era mais do que eu tinha visto em meses. Dona Maria, eu não posso aceitar. Pode sim e vai aceitar. Ela segurou minhas mãos. Tu vai pegar esse dinheiro, vai comprar comida, vai dar um jeito na tua situação e quando o conselho tutelar vier, tu vai mostrar para eles que tu tem condições, sim, de cuidar dessas crianças. E eu vou com você. Vou testemunhar, vou falar que tu é uma mãe de verdade. As lágrimas desceram. Por quê? Por que a senhora está fazendo isso? Ela sorriu. Porque minha mãe mandou e porque é o certo a fazer. O conselho tutelar chegou ao meio-dia. 2 homens e uma mulher com pranchetas e caras sérias entraram no meu terreiro como se fossem donos do lugar, olhando tudo com desconfiança. Mas dessa vez eu não estava sozinha. Dona Maria do Carmo estava do meu lado. E não só ela, seu Raimundo também tinha vindo, e Padre Sebastião, e mais 3 pessoas do povoado que, quando souberam do milagre da velha na igreja, decidiram que não iam deixar me julgarem. Sozinha. A mulher do conselho olhou para mim. A senhora é Francisca. Sou. A gente recebeu uma denúncia de que a senhora está abrigando crianças sem autorização. É verdade. É verdade. Achei elas abandonadas. Trouxe para casa, cuidei delas. A senhora sabe que isso é irregular? Sei, mas não tinha tempo para burocracia. Elas estavam morrendo. Ela anotou algo na prancheta. A gente vai precisar levar as crianças para o abrigo até regularizar a situação. Não! Minha voz saiu firme. Não vão levar. Senhora, a lei
A lei diz que criança precisa de cuidado, e eu tô dando. Tenho comida agora, tenho ajuda, tenho testemunhas e tenho amor. Isso a lei não dá. Dona Maria do Carmo deu um passo à frente. Eu testemunho que essa mulher tem condições de cuidar dessas crianças e eu vou ajudar ela. Seu Raimundo também. Eu também. E o povoado inteiro vai. Padre Sebastião ergueu a voz. E eu vou acompanhar o caso. Vou garantir que essas crianças fiquem onde tem amor. A mulher olhou para todos nós, surpresa. Depois, olhou para os dois homens. Eles cochicharam entre si. Por fim, ela suspirou. Tá bom, mas a gente vai voltar. Vai ter visitas regulares, e se as condições não forem adequadas, a gente tira as crianças. Entendido, entendido. Eles foram embora. E quando a poeira baixou, quando só ficou eu e as crianças e as pessoas que decidiram ficar do meu lado, eu soube que tinha feito o impossível. Não porque eu era forte, mas porque não estava sozinha. E às vezes, quando a gente tem fé, o impossível deixa de ser impossível. Vira só uma questão de tempo. 6 meses depois, José, o bebê, agora tinha 1 ano e meio. Corria pelo terreiro com Rita e com meu Zé, rindo, brincando, vivo. Luzia ajudava Joana a estender roupa. Pedro cuidava da horta que seu Raimundo tinha ajudado a plantar. Maria das Dores cantava uma música boba, desafinada, linda. E eu, sentada na soleira da porta, olhando tudo aquilo, sentia algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não era perfeito. Ainda faltava comida às vezes. Ainda tinha contas. Ainda tinha dificuldades. Mas era vida. Era família. Era amor. E no fim, era tudo o que importava. Olhei para o céu. O sol descendo, pintando tudo de dourado. Obrigada, sussurrei. Obrigada, Antônio. Obrigada, senhora. Obrigada por não me deixarem desistir. O vento soprou suave e eu jurei que ouvi uma risada. Não com os ouvidos, mas com o coração. A risada da velha da igreja. A risada de quem sabia que milagres existem. Basta ter fé. Seu Nivaldo nunca mais voltou para tirar a gente da casa. Dona Maria do Carmo conseguiu convencer ele a deixar a gente ficar. Disse que ia ajudar com o que pudesse e que aquelas crianças mereciam uma chance. E ele, talvez com vergonha, talvez tocado, aceitou. As visitas do conselho tutelar continuaram por meses. Sempre chegavam sem avisar, olhando cada canto, fazendo perguntas. Mas sempre encontravam a mesma coisa. Crianças limpas, alimentadas, cuidadas. Não era fartura, mas era amor. E no fim, foi o amor que convenceu eles. 1 ano depois, consegui a guarda definitiva das 3 crianças. Luzia, Rita e José viraram oficialmente meus filhos, no papel e no coração. Nunca mais soubemos nada da mãe delas. Nunca apareceu, nunca procurou. E com o tempo, as meninas pararam de perguntar. A vida continuou dura. Continuei fazendo faxina, lavando roupa, pegando qualquer trabalho que aparecesse. Mas agora tinha ajuda. Dona Maria do Carmo costurava roupas para as crianças. Seu Raimundo dava mantimentos quando podia. O padre Sebastião arranjava doações. E o povoado, que antes julgava, agora respeitava. Dizem que às vezes, nas noites de lua cheia, ainda dá para ver a velha do chale preto caminhando pela estrada que leva à igreja. Dizem que ela aparece quando alguém precisa de ajuda de verdade. Eu nunca mais vi ela, mas também nunca mais precisei. Porque depois daquela noite eu aprendi. Aprendi que a gente nunca está sozinha. Aprendi que milagres existem. E aprendi que, às vezes, fazer o impossível é só questão de ter fé e não desistir. Hoje, 10 anos depois, olho para os 7. Joana já tem 22 anos, trabalha na cidade, manda dinheiro todo mês. Pedro virou agricultor, cuida da terra que seu Nivaldo acabou doando para a gente antes de morrer. Maria das Dores virou professora, ensina na escola do povoado. Meu Zé trabalha com o Pedro. Luzia faz enfermagem e quer ajudar crianças como ela foi ajudada. Rita estuda para ser assistente social. E José, o bebê que quase morreu, hoje é um menino forte. Saudável, cheio de vida. Às vezes, quando estou sozinha no terreiro, olhando o sol se pôr, ainda converso com o Antônio. Conto para ele como as coisas ficaram, como os meninos cresceram, como a vida mudou. E agradeço. Agradeço por ele ter me ensinado a não fechar o coração. Agradeço pela velha da igreja que apareceu quando mais precisei.
Agradeço por Deus não ter me deixado desistir, porque no fim, aquele dia debaixo da árvore, quando encontrei 3 crianças abandonadas e decidi fazer o impossível, não foi só a vida delas que mudou, foi a minha também. Aprendi que a gente é mais forte do que imagina, que o amor multiplica em vez de dividir, e que quando a gente faz o certo, mesmo sem saber como vai dar certo, Deus dá um jeito. E se hoje alguém me perguntasse se eu faria tudo de novo, sabendo de todo o sofrimento, de todo o medo, de todas as noites sem dormir, eu responderia sem hesitar, faria. 1000 vezes faria. Porque aquelas 3 crianças me ensinaram o que eu tinha esquecido. Me ensinaram que viver não é só sobreviver. É cuidar, é amar, é não desistir mesmo quando parece impossível. E essa é a história de como uma viúva pobre, com 4 filhos e nada no bolso, fez o impossível. Não porque era forte, não porque era corajosa, mas porque tinha fé. E porque acreditava que toda vida vale a pena. Toda criança merece uma chance. E todo milagre começa com uma escolha. A escolha de não virar as costas. A escolha de não fingir que não viu. A escolha de fazer o certo mesmo quando custa tudo. Porque no fim, o que a gente leva dessa vida não é o que acumulou. É o amor que deu. É a diferença que fez. É a vida que salvou. E eu, Francisca, viúva, mãe de 7, pobre, mas rica de amor, posso dizer que valeu a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada pedaço de pão dividido. Valeu a pena. Porque hoje, quando olho para os meus 7 filhos, não vejo fome, não vejo abandono, vejo família, vejo amor. Vejo o milagre que Deus fez através de mim. E se você que está ouvindo essa história está passando por algo difícil, se está pensando em desistir, se acha que não tem mais forças, eu quero te dizer uma coisa: não desista. Porque os milagres acontecem justamente quando a gente acha que não aguenta mais. Quando a gente se rende e deixa Deus agir. Quando a gente escolhe o amor em vez do medo. Tenha fé. Não a fé que tudo vai ser fácil, mas a fé que você vai conseguir passar por isso. Que você não está sozinho. Que existe um propósito maior. E que no fim, sempre no fim, o bem vence. Essa foi a história de Francisca. Uma história de fé, de coragem, de amor. Uma história de como o impossível se tornou possível. Uma história que prova que milagres existem. Basta acreditar. Fim.